Nesta oportunidade, cumprimentamos a todos os professores, os ouvintes, com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos em mais uma oportunidade para gravarmos mais uma videoaula, sempre reforçando, como em todas as outras aulas que participamos, e que cada professor que aqui se apresenta informa que esse é mais um subsídio para ajudar o professor na preparação da sua aula. Ela não tem um objetivo fim, é um meio, é mais um meio, mais um recurso para que o professor possa também aproveitar, onde aqui apontamos alguns caminhos dentro do estudo da temática, da lição, e nesse tema tão importante que estamos estudando nesse trimestre, essa lição escrita pelo pastor Éden, falando a respeito da salvação, a obra de redenção da humanidade. E falando sobre esse tema, nós estamos hoje gravando a lição de número 9, a justificação e a adoção na família divina. Tema muito importante, aqui trata de dois aspectos do processo da salvação que se opera nas nossas vidas. Já estudado anteriormente aí algumas das etapas desse processo, né, de salvação, como se opera a salvação em nós, e esse sendo um deles, dois deles estudados nessa lição de hoje, né, a justificação e a adoção, dois temas muito importantes, relevantes dentro do contexto do tema salvação. Tratando então dessa temática e esse tema tão importante, nós temos hoje aqui então esse privilégio. Está comigo hoje aqui o pastor Rubens, da Vila Metalúrgica, com quem compartilharemos esse tema, falando um pouco, trazendo algum subsídio aos professores e que ele seja de grande valia para cada um dos professores. O texto bíblico base da lição que está em mãos dos professores está lá em Romanos 3, 24 a 26, a temática da justificação, a doutrina da justificação. Talvez dentro de um contexto da Bíblia tenha maior pauta exatamente dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde o professor pode se aprofundar, estudando inclusive comentários relacionados a esse tema na carta aos Romanos. Na introdução, o pastor Éden faz questão de dizer a respeito desses dois aspectos da salvação que seria tratado nesse dia, que seria a doutrina da justificação, em que ele já coloca o que é aqui, né, ou de forma muito explícita, qual é essa condição, né, da doutrina ser aplicada ao pecador, falando que ela fala da situação do homem diante de Deus, o justo juiz. E na sequência, ele fala que o segundo assunto a ser tratado será o da adoção, que fala a respeito da relação desse homem e Deus. Então, um fala da situação do homem diante de Deus, o juiz, e o outro fala do relacionamento, da relação desse homem e Deus através da salvação. No primeiro tópico, para nós introduzirmos já aqui o tema, pastor Rubens, e nós vamos então comentando aqui como está distribuída a lição pelo pastor Éden, trazendo aqui o aprofundamento possível para poder contribuir aí com os professores. Ele começa falando então, ou definindo o que é justificação. E aqui ele já de forma muito direta e muito objetiva fala que justificação é um termo judicial pelo qual o homem é considerado isento de culpa. Claro, está de forma muito sintetizada, até porque a problemática da justificação, principalmente após a reforma protestante, aliás, é ela que abre, né, a porta da reforma está pautada na doutrina da justificação. A igreja estava vivendo naquele momento uma terrível imposição e um absurdo doutrinário de ser ensinado que a salvação é alcançada através das obras, e Martinho Lutero
grande reformador, resolve trazer essa temática à tona, acrescentando no texto de Romanos, capítulo 3, quando ele vai falar que nós somos justificados pela fé, e ele acrescenta, num contexto de semântica e linguística, ele acrescenta a palavra somente, trazendo um grande problema e uma grande discussão doutrinário-teológica para o contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, e essa temática até hoje ela está aí dentro de um grande debate, onde querem insistir na pregação e no ensino de que há necessidade de realização de obras para a salvação. Veja que, então, não é um mero livramento da culpa, mas também essa forma com que o pastor Éden sintetiza traz a clareza e lucidez para a realidade do que nós entendemos da justificação no contexto da salvação, compreendendo que o homem, nesse sentido, alcança em Deus isenção da culpa sem qualquer obra das suas mãos, sem qualquer esforço seu ou prática sua para ser justificado. Aqui nós estamos falando do contexto da justificação. Claro que para entender, né, isso o homem por si só ele não consegue se justificar, né? Essa é uma grande verdade, né? Então era necessário que Deus fizesse por ele, e é por isso que nós entendemos então assim ser a doutrina da justificação. O que é que faz com que ela aconteça no processo de salvação? Só o sacrifício de Cristo poderia mudar a posição ou a situação do homem pecador diante de Deus. O homem não pode se justificar. O fato de ele ser justificado não lhe tira a imputação dos pecados, ele se fosse... continua pecador. Exatamente. Nem quando nós olhamos, então, para esse aspecto, a condição aqui é declaratória. É declaratória mediante... Mas há uma declaração. Mediante o sacrifício de Jesus. E que é o único compensador para poder justificá-lo. E qual a razão de existir a doutrina da justificação? Talvez o segundo tópico traz um pouco de clareza sobre isso, né? Quando nós vamos entender que essa justificação só se faz necessária por causa dos próprios atributos divinos. Deus, ele é justo, ele é santo. Assim como ele é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, de misericórdia. Compaixão, então, a bondade de Deus. Apesar de todos esses aspectos da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, o aspecto da sua justiça e da sua santidade impõe responsabilidades. Impõe uma ação do próprio Deus de resolver um impasse que talvez pudesse existir num contexto em de querer, num contexto de amando o pecador, justificá-lo ou fazê-lo justo para que a sua justiça fosse satisfeita. E a única forma de a justiça ser satisfeita foi através da morte de Cristo Jesus. Não tinha outra forma, porque Deus, ele é santo, ele é justo, e a sua justiça reivindica contra o pecado. E a gente sempre tem que deixar claro que a justiça reivindica não é contra o pecador, porque o pecador continua sendo alvo do amor de Deus, mas enquanto pecador, ele tem sob si uma condenação. E Deus, sendo um juiz justo, porque o aspecto, inclusive o pastor Éden traz isso aqui na lição, o aspecto do contexto da justiça humana é trazer equidade, é trazer equilíbrio para que ninguém sofra consequências injustas em relação aos seus direitos, né? ao que ele tem por lei e por direito. E para que isso seja respeitado, o juiz terreno tenta equalizar, trazendo uma compensação, seja uma compensação de dano ou uma consequência ao infrator.
né? É a forma com que a justiça humana lidar com o contexto de justiça. Quando nós olhamos para o aspecto Deus-homem, não há um justo. A Bíblia vai dizer que não há um justo, um sequer. Todos os homens estão, sob a ótica de Deus nesse sentido, condenados. É preciso, então, para que satisfaça a justiça de Deus, houvesse homem sem pecado, um cumprimento ritual de alguém santo. E que o homem, por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Isso ficou muito evidente no aspecto, no relacionamento da demonstração da salvação eterna no Velho Testamento, apontando sempre para o momento em que viria um que teria condições de fazer essa compensação jurídica, essa satisfação da justiça de Deus, que reivindicava a morte do pecador, que reivindicava a condenação do pecador. Ele é o contexto aqui, a análise. Não sei se já estou entrando aqui nos tópicos que o irmão vai comentar, mas o aspecto é forense, né? É um aspecto forense. A análise a ser feita é que há um tribunal, e dentro desse tribunal nós estamos ali numa condição de réu, sem condição nenhuma, depravados, imundos, pecadores, e sem argumento nenhum que justifique porque os pecados realmente foram por nós praticados. E aí quem vem para fazer essa compensação diante do juiz de toda a terra, que reivindica, num contexto do seu atributo de justiça, uma sentença contra os nossos pecados, a nossa morte eterna. E para que isso fosse satisfeito, ele se oferece na cruz do Calvário, satisfazendo o desejo de justiça do próprio Deus. E esse plano da redenção, pastor Saulo, ele foi antes da fundação do mundo. Já estava... Não foi pego de surpresa, né? Deus estabelece um plano de redenção, Jesus se mostra disponível e nós somos adotados por Deus. É um privilégio, né? Um privilégio. Privilégio ser justificado e ser adotados por Deus. Então, olhando esse primeiro subtópico e o segundo subtópico, o primeiro definindo aí a justiça, sem entrar na prerrogativa do contexto, até às vezes mais generalizado que essa palavra nos leva, mas no aspecto da salvação, a necessidade, a justiça é uma necessidade de satisfação de um atributo de Deus. Tem um réu, tem um pecador réu, que precisa ser justificado para que ele possa ser salvo, para que ele possa se livrar do que nós chamamos a ira desse juiz. E ninguém se livraria da ira de Deus. A satisfação da ira de Deus só pode ser satisfeita através do sacrifício de Jesus, através da morte e entrega de Cristo. Pastor Rubens, você pode dar sequência nesse comentário, ainda tratando no primeiro tópico, falando aí sobre o transgressor merecendo a punição que é aplicada no próprio Jesus? Pois não, pastor Saulo, quero cumprimentar os ouvintes e é um prazer estar aqui nesta videoaula e parabenizar o pastor Éden por esta rica lição, né? Rica lição que ele elaborou, muito importante, um tema bem atual. E eu quero sim comentar da continuidade que o pastor estava ministrando, falando. O transgressor merece a punição que é aplicada em Jesus. Então, na doutrina do pecado, enfatizam muitas coisas: a impiedade, a transgressão, a iniquidade, a rebeldia, a traição. Da perspectiva cristã, o problema reside no fato que os seres humanos são pecadores. Isso é fato, né? Por natureza, desde a queda, eles vivem um mundo em que forças poderosas procuram induzi-los a pecar. Então, o pecador, o homem, está sempre sendo induzido a pecar. Ele necessita de um salvador, né? Há um pensamento que não há distinção, por exemplo, os moralistas não estão em vantagem. Os judeus não estão em vantagem aos gentios. Existe sim, como John Stott escreve, que o mentiroso e o homicida, eles estão destituídos da glória de Deus. E nós também estamos. Então, aparentemente tem um pensamento. Alguém diz, olha, se opõe à ideia de que a punição de Deus ao pecador significa retribuição.
Isso seria, humanamente falando, as pessoas imaginam que como que um Deus de amor pode punir alguém, condenar alguém, né? Mas existe essa morte espiritual, é a separação entre Deus e a pessoa e Deus. Deus, sendo perfeitamente santo, não pode contemplar o pecado nem tolerar sua presença. Então, existem alguns aspectos dessa punição: a morte espiritual, a morte eterna. Mas no juízo final haverá dois grupos. As que forem julgadas e consideradas justas, justificadas, entrarão para a vida eterna. Já está registrado lá em Mateus, capítulo 25. As que forem julgadas e consideradas justas, justificadas, entrarão para a vida eterna. As que forem julgadas e consideradas culpadas, não justificadas, irão para o castigo e fogo eterno, que está registrado em Mateus 25, 41 a 46. Tem também na questão da segunda morte, né, que Apocalipse 20, 14, versículo 14, vai dizer: qualquer pessoa cujo nome não se encontre no livro da vida será lançada no lago de fogo. É um estado permanente, escolhido pelo pecador durante a vida. Então o pecador, ele precisa decidir escolher. Eu quero essa justificação, eu tenho uma transgressão a ser absolvida, e dar essa liberdade, esse acesso ao Pai, existe. É uma decisão, é uma escolha que ele tem que fazer. Quando ele não escolhe isso, ele tem essa segunda morte. Mas a justificação, como estávamos comentando, não é sentenciar o pecador ao castigo eterno. Esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, ele quer justificar o pecador, ele quer tornar acessível essa salvação. E na lei divina, a consequência do pecado é a morte. Cristo morreu como nosso substituto. Então, o transgressor, que é o tópico 1C que a gente está comentando, o transgressor merece a punição que é aplicada em Jesus. Ou seja, no plano da redenção, nós entendemos que todo pecador ele merece essa punição, mas Jesus ele vem para ser um substituto de tudo isso. Jesus vem para dar essa condição de ser justificado, é através de Jesus. Continuando aqui, Jó ele teve um pensamento de como pode um homem ser justo, né? Eu gostaria até de parar um pouco de pensar sobre isso. Jó capítulo 9, versículo 2. Posso? À vontade, querido. Permita-me ler aqui. Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? É um questionamento que Jó faz sobre essa questão. Mas o pecador arrependido, ele sabe que ele merece ser punido. Mas o seu clamor no seu coração, ele está dizendo: olha, como este fardo de culpa pode ser removido? Ele entende que ele é pecador, mas ele clama no seu coração: como este fardo de culpa pode ser removido? Aí é a questão da imputação. O que era imputação? É reconhecer, contar, considerar. Alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. É Jesus. E carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Tem um personagem bíblico, o pastor Saulo, chamado Filemon, que era um cristão rico e senhor de escravos, né, da cidade de Colossos. Ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo, esse escravo, roubou uma quantia de Filemon e fugiu. Provavelmente ele fugiu para Roma e ele acaba, por providência, uma feliz e divina coincidência, ele encontra o apóstolo Paulo na prisão e se converte ao cristianismo. Aí, citando um pouco, fazendo um paralelo, Paulo se refere a Onésimo como meu filho. No caso de Onésimo, o que ele fez, o roubo, a fuga, essa punição poderia até ser por crucificação, segundo alguns comentaristas. Mas Paulo, escrevendo a Filemon a respeito do retorno do seu escravo Onésimo, Paulo instruiu Filemon a lançar em sua conta, ou seja, literalmente imputar. Qualquer débito que Onésimo pudesse estar devendo a Filemon
Essa não era uma dívida de Paulo, mas Paulo, por sua vontade, tomou para si aquele débito. E ele foi lançado em sua conta. No Antigo Testamento, no dia da expiação, tinha 2 animais que eram sacrificados. Um derramava seu sangue para expiar os pecados. E o segundo animal carregava esses pecados embora para um lugar solitário. Seria o bode emissário. Está lá registrado em Levítico 16:16 e Levítico 16:22. No Novo Testamento, Jesus Cristo agora morre por nossos pecados e, como resultado da sua morte, ele leva nossos pecados embora da presença de Deus. Então isso é imputação, é uma realidade gloriosa. Está ali em Romanos capítulo 4, versículo 5 a 8. Andávamos desgarrados, mas Deus abre nossas contas e vê que o débito já foi imputado a seu Filho amado. É uma propiciação, um sacrifício, como o pastor citou, que remove a ira, a propiciação. Que está lá no início um dos pontos, fala da propiciação também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa transgressão veio estar conosco, mas Jesus faz isso por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o tópico 1D da lição vai falar sobre a transferência da justiça pela fé em Cristo. O tópico 1D. A única função da fé é receber o que a graça oferece. John Stott vai dizer isso. Nos identificamos com a sua morte e ressurreição, entendendo que legalmente estamos em Jesus. O nosso passado é apagado, as coisas velhas passam e uma nova realidade se faz presente, a justificação. Então, a justificação, o que é a justificação? Dando um complemento também. Morremos com Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Fomos sepultados com Ele, Romanos capítulo 6, versículo 4. Ressuscitamos com Ele, Colossenses 3, capítulo 1. E nós também ali nos assentamos com Ele. Quando o Senhor foi elevado ao céu, assentando-se à direita de Deus, Jesus Cristo assentando-se à direita de Deus, nós também ali nos assentamos com Ele. Efésios capítulo 2 vai dizer sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 6. Jesus, como um homem que nunca cometeu pecado algum, é o único ser humano totalmente justo perante a lei divina. O tópico 1E, o efeito da justificação é reconciliação e paz com Deus. Mas o que é efeito? O que nós entendemos por efeito? Efeito é consequência, é resultado. Mas o que nós ganhamos com a justificação? A justificação é uma declaração de um juiz. Deus, justo juiz, não leva em consideração nossos pecados. Deus coloca a sua bênção, bem-aventurado o homem, sobre nós. Bem-aventurado, Deus coloca a sua bênção sobre nós. Bem-aventurado o homem, está registrado em Romanos capítulo 4, versículo 6. Aqui é interessante que eu estava lendo essa passagem aqui, Romanos capítulo 4, versículo 6. Aqui está citando o Salmo 32:1, faz um paralelo aqui, porque Davi ele está jubiloso, por quê? Porque ele sabe que a sua transgressão já foi perdoada. Seus pecados cobertos. Então, Romanos capítulo 4, versículo 6, faz um link com o Salmo 32, versos 1 a 5. Então, nós podemos experimentar a mesma alegria do perdão quando deixamos de negar nossa culpa, reconhecemos que pecamos, imploramos o perdão de Deus, abandonamos nossa culpa e cremos que Ele já nos perdoou. A palavra de Deus declara que pecados reconhecidos e confessados são perdoados. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 9. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A liberdade de acesso, essa justificação traz uma liberdade de acesso, uma esperança sólida. Essa reconciliação com Deus por meio da morte de seu Filho implica a remoção da ira divina. E agora eu quero entrar nos privilégios. Se o pastor permite, eu já damos sequência. O pastor quer comentar alguma coisa antes. Depois eu volto nos privilégios, que é o terceiro tópico, que seria também uma pauta que eu queria colocar aí com os irmãos. Só dar uma pincelada, então, no tópico 2, que é a adoção na família de Deus, só para trazer um pouco da definição da doutrina da adoção. Concluindo a justificação, claro que esse tema, uma aula seria pouco, né? Pouco. Talvez uma temática... Bem rico essa...
Esses dois temas, justificação e adoção, são ricos. Pastor Natalino das Neves escreveu 13 aulas só sobre isso, né? Então, significa dizer que é um tema para ser bastante explorado. Sim, sim. Aqui nós estamos trazendo aí de forma muito resumida, mas quando o pastor Rubens estava falando aqui desse efeito da justificação reconciliação, ficou passando na minha mente duas cenas, né? Primeiro, o contexto da inimizade provocada pelo homem em relação a Deus por causa dos seus pecados, cortando aí uma comunicação. Houve uma inimizade produzida desde o pecado. E aqui, quando fala de reconciliação, então a imagem aqui, as imagens às vezes marcantes, é quando a gente pensa nesses contextos mundiais de conflito, em que a gente vê duas nações tremendamente inimigas, de vez em quando vão lá para fazer um acordo de paz, né? E a gente percebe que esse acordo de paz do mundo é um acordo sempre falso, né? Sempre tem as intenções as consequências, às vezes, dessa escolha de fazer ali, de um pegar na mão, dizendo que estão fazendo um acordo de paz. Nós, quando reconciliamos com o Senhor, aqui fala, o subtítulo, né, desse tópico diz que o efeito da justificação é reconciliação e paz com Deus. Consequência, né? Não vai haver mais aquele sentimento de que eu estou desprezado por Deus. Você se sente recebido, se sente acolhido, aceito, né? Ou acabou o conflito. A parte final da justificação, ela traz esse alívio. Essa é a primeira cena que passou na frente. E, na minha mente, a segunda coisa que passou aqui na minha mente enquanto o irmão falava foi o cenário de quem é condenado numa condição de réu. Como que ele sai derrotado, frustrado, quando na hora da sentença, na hora do julgamento, o juiz resolve dar-lhe uma condenação. O que acontecerá com o pecador que não se arrepender. Foi até com base nisso que o irmão estava mencionando sobre o contexto do perdão, dos pecados que precisam ser confessados para que se alcance o perdão dele, para que essa reconciliação, essa paz aconteça. Para quem fez isso, o aspecto da justificação é que no momento do julgamento ele já está absolvido. Aqui o aspecto é absolvição e condenação. Né? Então, o condenado... As opções que o juiz lhe dá, né? Sairá tremendamente frustrado, derrotado, virando as costas, talvez até com muita raiva do juiz, mas para a condenação eterna. E aqui o salvo já está por ele justificado, porque Deus não lhe imputa os pecados. Então, foram dois aspectos para poder fechar esse assunto da justificação. No contexto da adoção, a primeira questão é o que é a adoção. O pastor Éden traz aí uma definição, né, que é o ato pelo qual um indivíduo é assumido legalmente como filho por uma pessoa ou um casal que não são seus pais biológicos. É bom deixar isso claro para a gente entender o termo adoção, né? Ele, então, é integrado a uma nova família e é claro que o aspecto aqui traz total sentido para o que acontece conosco, com os mesmos direitos que os demais filhos. Espiritualmente, ele diz, a adoção é o ato voluntário da graça de Deus. Então, tanto o benefício da justiça é um ato voluntário da graça, como também a adoção é um ato voluntário da graça. Esses dois efeitos da justificação aqui é mediante graça, né? E claro que para se alcançar isso, existe só uma ferramenta dentro do contexto bíblico, e que a doutrina da justificação, extremamente defendida pelo próprio Lutero, vai apontar o tempo inteiro que a salvação, e aí ele vai falar que nós somos justificados sem as obras, né, da carne, dizendo que a ferramenta a ser usada é a fé. E quando Paulo escreve sobre isso aos Efésios e aos Gálatas, ele vai falar da adoção exatamente usando o mesmo contexto. Para conseguir a condição de ser adotado, nós somos adotados também pela fé. Então não tem obra da carne a ser feita, não tem ação do homem que convença Deus para justificá-lo. Tem fé. E a fé é a mesma que Abraão, lá em Gênesis capítulo 15.
né, que alcançou ou foi justificado pela sua fé, não pelas obras da sua carne. Aliás, Paulo dedica o capítulo 4 inteiro de Romanos só para falar exatamente desse paralelo, dessa comparação da salvação de Abraão pela fé e não pelas obras da carne. Tudo que Abraão fez, todo mundo pode achar que Deus o presenteou com a justificação por causa do que fez, e não foi. Foi por causa da fé. Só foi justificado pela fé. É bom ter isso em mente para entender também a doutrina da adoção. Somos adotados pela fé. Somos imerecedor dela. Não é porque nós estávamos jogados num cantinho abandonado sem um pai que Deus falou assim, vou pegar aquele coitadinho abandonado. Não são as nossas dificuldades, né, que nos torna... Nós precisamos crer que ele nos torna seu filho, né? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, como está escrito aqui. Permita-me, Pastor Saulo, permita só um comentário. Sim. No contexto da nossa sociedade, quando fala de adoção, até imaginando, vendo o Conselho Nacional de Justiça, ele estabelece que as pretendentes, as pessoas que querem adotar, eles criem expectativas e eles escolham cor dos olhos, particularidades do adotante, dos que serão adotados. E nessa questão da adoção paternal, da nossa paternidade, Deus não faz acepção de pessoas. Sem acepção, né? A palavra grega que traduz adoção, nesse contexto teológico, é a palavra eutesia. Eutesia, quer dizer, é uma palavra composta por dois termos aqui, que é uios, que significa filho, e teses, que por sua vez é a posição ou colocar. Então, é colocado na condição de filho. Tem alguns textos da Bíblia que pode nortear essa interpretação, ou essa palavra dentro do contexto bíblico, que é Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 23, Romanos capítulo 9, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 5, que acabamos de ler, e Efésios capítulo 1, versículo 5. Portanto, o seu sentido primário essa palavra era muitas vezes usada no mesmo sentido que nós usamos a palavra adoção, ou seja, é colocado como filho, dar a alguém a posição de filho. Os escritos seculares gregos, eles usam essa palavra no mesmo sentido que nós usamos para adoção, isto é, aceitar alguém que não era por natureza da família e legalmente recebê-lo e tratá-lo como filho por nascimento. É o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outro como filho, independente de existir entre elas qualquer relação de parentesco, consanguíneo ou afinidade. Quando nós observamos, então, para esse contexto, nós vemos aqui o privilégio que o Senhor nos deu e vem à nossa mente o texto de João, capítulo 1, versículo 12. A todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há o contraste de que parece que alguém era e tinha a dignidade de filho e o recusa como pai. E ele, então, dá o privilégio àqueles que o recebem para ser tratado como filho. Isso para nós é uma honra muito grande e traz uma alegria ao nosso coração de poder ter essa convicção de saber que ele nos dá esse privilégio. E como privilegiados que somos, é importante saber que a adoção ela é para todos os crentes. A gente poderia mencionar aqui diversas referências que mostram que todos os crentes têm esse privilégio, pautado nesse contexto em que todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os homens tornam-se filhos por adoção, e essa adoção é um ato legal, pois ela inclui a pessoa salva na família de Deus. O pastor Éden fala disso, desse contexto de uma formação de uma família nova. Como adotados por Deus e tendo-o como pai, agora você tem privilégios familiares. Você não é mais uma pessoa que está como um abandonado. Claro que, quando a gente olha para esse aspecto espiritual,
tem pessoas que parecem optar por outro pai por aí, mas perdem a oportunidade de que, aceitando o Senhor como Salvador, entregando a sua vida a Cristo, vai ter o privilégio de ter Deus como Pai. Quando a gente vai estudar a doutrina da adoção, e aí as polêmicas que vão sempre nortear, é que Deus é pai de todos, é a expressão que mais nós vamos ouvir aí, né? Deus é pai de todos. E nós temos um conceito claro à luz das Escrituras. Às vezes até, pastor Saulo, para trazer um conforto para a pessoa, né? Deus é pai de todos. Todos nós somos filhos de Deus, ninguém é diferente. E quando, na verdade, à luz das Escrituras, todos nós somos, sim, criaturas. Deus permitiu que todos os homens fossem criados, mas condição de filho, adotados por Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus, é uma condição para esses que aceitaram a fé, para esses que creram no sacrifício dele pela fé. É a esses que o recebe. E esse sim passa a ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Amado, fique à vontade para poder falar então dos privilégios que esse adotado passa a ter. Primeiro eu queria pontuar aqui privilégio, né? Conforme o dicionário, privilégio é direito, vantagem, válidos apenas para um indivíduo ou grupo em detrimento da maioria. O que significa ter o privilégio é uma condição de vantagens, direitos especiais. Eu queria brevemente falar sobre 2 privilégios dos filhos de Deus, adotados por Deus. Dois privilégios. O primeiro privilégio seria esse canal de comunicação que é através da oração. O profeta Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Deus o chama para um convite divino, né? No capítulo 33, versículo 1 a 3. Deus fala a Jeremias pela segunda vez no pátio da guarda e compartilha com ele seus planos secretos. Então, a oração é um privilégio que o cristão, o filho de Deus, a pessoa adotada como filho de Deus, é um grande privilégio. Ele manter esse canal aberto. E quando eu tenho, por exemplo, no contexto social, quando eu quero falar com meu pai, eu preciso ver se ele não está trabalhando, se ele não está viajando, se ele não está de férias, para mim falar com ele. O nosso Pai Celestial, não, ele tem um canal aberto 24 horas, não tem restrição. Eu posso falar com ele no carro, trânsito congestionado, eu posso falar com ele em casa, eu posso falar com ele na igreja, ele está disponível. Então, essa disponibilidade, esse Pai Celestial, ele nos libera ele nos libera esse tempo com ele, né? Então, todo filho deve ter esse sentimento de eu preciso ter uma conversa com meu pai em algum momento do meu dia, em algum momento da semana. Eu preciso manter esse relacionamento de paternidade. Então, esse é um primeiro privilégio. O segundo privilégio é a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, que é o mandamento do Senhor. E quando nós temos alguns teólogos compilaram verdades sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Dr. John MacArthur, ele vai falar sobre a suficiência da palavra escrita. Dr. Joel Bick, ele vai falar sobre o poder transformador da Escritura. E o Dr. John Armstrong, ele vai falar sobre a autoridade da Escritura. Então, 2 privilégios que eu vejo aqui para o filho adotado por Deus. Primeiro, esse canal de comunicação, da fala com Deus, essa oração. E o segundo privilégio é esse acesso a essa Escritura, porque ela vai nortear a nossa vida, né? A vida religiosa, a vida familiar, a vida profissional. Essa Bíblia Sagrada, ela vai nos nortear, ela vai nos orientar de alguma forma, através dos salmos, através das cartas paulinas, ela vai nos direcionar. Então, esses 2 privilégios, o filho deve ter isso em mente, buscar esses 2 privilégios. E o salmista, ele elabora um poema, né, que é bem conhecido, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então, o pai terreno, ele presenteia seus filhos, né? Sempre dá e a criança fica feliz quando o pai chega e dá um presente e ela vai falar, olha pai, quando que eu vou receber o próximo presente, né? Alegria, né, de receber o presente. Então, esse Pai Celestial, o nosso Pai, ele
ele tem o dom do amor, ele tem o dom da graça, ele tem o dom do poder, o dom do descanso. Estou descansando nele. Hebreus 6:19. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, esse pai, ele promove, ele dá esse descanso para o seu filho, né? Outra situação, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, o pai, esse nosso Pai Celestial, ele cuida da gente, ele fala sobre essas questões, as coisas que nos afligem no nosso dia a dia. Nós temos muitas demandas, muitas coisas para resolver, e o nosso Pai Celestial nos ajuda e ele está sempre conosco. No caso aqui, eu quero falar sobre um pouco da paternidade conosco, e a parábola do filho pródigo é bem real, né, que nos ajuda um pouco. O escritor William Hendricks, ele amplia a nossa visão sobre essa parábola, né? Ele vai falar, por exemplo, nessa parábola, 3 personagens. O filho mais novo, perdido longe da casa do pai, representa os publicanos e pecadores. O filho mais velho, perdido dentro da casa do pai, representa os escribas e fariseus. O pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido. Agora, o interessante nessa parábola, pastor Saulo, que a parábola ela não destaca a alegria do filho que voltou, mas a alegria do pai que o recebeu. Então, a parábola muito mais fala do pai, o cenário é o filho, o pedido da herança antecipada, mas aqui o pai fica bem evidente a paternidade aqui, que o pai tem a alegria de receber os seus filhos. E o cuidado do pai, né? Não sei se o pastor vai dar sequência, que eu tenho mais 4 tópicos aqui para falar rapidinho. 4, 5... Aí fique à vontade, pastor Saulo. Você que conduz aí. Vou falar mais um tópico e o senhor continua. O cuidado do pai, né? Provisão, proteção, consolo e direção. O pastor Éden sabiamente já colocou sobre essas questões aqui, as coisas boas que Deus concede a nós. A comunhão com a família divina. Eu quero dar uma pausada aqui. Comunhão com a família divina. A comunhão do grego koinonia traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos, né? Isso é importante. Mas não somente nessa questão aqui da família divina, eu quero falar sobre que nós temos um irmão, o primogênito de entre muitos irmãos, Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente falar aqui. Queria ler esse... Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nessa família divina, Jesus é o primogênito, nós, os filhos, somos adotados por Deus, somos co-herdeiros com Ele. Então, Pai Celestial presente, irmão primogênito presente. Pai Celestial presente, irmão primogênito presente. Jesus, Pai Celestial Deus, irmão primogênito presente, Jesus. Muitas vezes no nosso contexto tem o pai presente e ausente, que é o pai que bonifica o filho, que dá presente para o filho, mas é ausente. No nosso caso aqui, Pai Celestial está sempre presente. A hora que nós quisermos falar com Ele, Ele vai estar disponível para nos atender, para nos ajudar, para nos orientar. Então aqui é um relacionamento. João 14, 21 vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falando. E aquele que me ama, Jesus falando novamente, será amado por meu Pai, nosso Pai Celestial Deus, e eu também o amarei, filho adotado. Nós seremos amados por Jesus. E me manifestarei a ele, ao filho adotado. Relacionamento presencial. João 14, 21. Queria deixar dessa forma. Pastor Saulo, continuando, depois eu falo sobre disciplina e correção do pai. Pode concluir, amado. Pode concluir? Então vamos lá. Disciplina e herança. E aí depois eu já falo só dos deveres e nós concluímos. Disciplina e correção é importante. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 11, ele vai trazer essa questão aqui do relacionamento entre o pai e o filho. Ele faz
o escritor anônimo aos Hebreus, ele faz uma associação do Pai terreno e o nosso Pai celestial, que toda disciplina é para o bem. Nós não gostamos de ser disciplinados, de ser corrigidos, a gente leva uma bronca, a gente não fica satisfeito. Mas tudo que é para correção é para auxiliar no futuro, é para melhorar a postura, comportamento. Então essa disciplina, ela associa a uma paternidade. Todo pai, ele corrige, ele ama, ele quer ensinar, olha, redireciona a sua vida, redireciona o caminho, você está errado aqui, você está pecando dessa forma. Então, essa disciplina, até nisso, a paternidade, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, mesmo disciplinando a gente, Ele está amando a gente. Né? Então, é isso que fica bem intrínseco aqui. No caso, eu queria citar um personagem bíblico, Josafá. O rei Josafá, rei de Judá, ele promove algumas reformas ali, no contexto em que ele vivia, e ele faz uma associação com o rei Acabe. E, nesse caso, ele vai fazer uma sociedade para uma campanha militar. O rei Acabe queria reconstituir alguns territórios e ele chama Josafá para fazer uma aliança para essa estratégia, para essa campanha militar. Josafá, ele entende que precisa de uma aprovação de Deus, um direcionamento de Deus, e ele quer consultar ao Senhor. E aí o rei Acabe propõe para ele, expõe os profetas para ele, mas o rei Josafá pede uma segunda opinião. E eles vão para a guerra. Só que chegando na guerra há um transtorno todo. O profeta já havia profetizado que o rei Acabe seria morto na guerra. O rei Josafá, ele sai ileso na guerra e ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, Deus envia o profeta Jeú para falar, olha, você não podia ter feito aliança com Acabe, com o rei Acabe. Então foi essa, eu vejo aqui nesse texto, é uma associação com a preocupação de Deus de orientar os seus filhos, os filhos adotados, que mesmo que tomem algumas decisões, mas ele está sempre pronto para ensinar, corrigir. Então foi esse paralelo que eu quis fazer do rei Josafá aqui. E a herança do pai, um quarto ponto, a herança do pai, a herança é dos filhos. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. O que é herança? Herança é o nome atribuído ao direito ou condições de herdar, ganhar, obter ou conquistar alguma coisa por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém. No âmbito jurídico, a herança é todo bem material, direito ou obrigação que é passado para uma outra pessoa por via testamentária. Temos promessas de herdar o céu e participar do reino de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. A partir do momento, pastor Saulo, que entendemos que algo nos pertence, devemos tomar posse. Se a Bíblia nos diz que fomos perdoados, então nós apropriamos dessa verdade. Fomos justificados, somos adotados por Deus, então precisamos tomar posse dessa herança. E aí eu concluo a minha fala e passo para o pastor Saulo dar sequência, porque foi os tópicos que eu precisava abordar aí. A parte conclusiva desse terceiro tópico, pastor Rubens, vem falando a respeito dos deveres. Ali foi os privilégios, né? O privilégio é mais fácil, né? Tudo isso só foi privilégio. O privilégio é mais fácil. E os privilégios já nos deixou, assim, né? Preocupados com algumas coisas comportamentais, como a questão da disciplina, né? E às vezes até aceitar a correção de Deus, que isso é um privilégio. Sim. E muita gente às vezes tem ignorado a correção de Deus, né? Hoje em dia, somos privilegiados de ter Deus nos disciplinando e nos corrigindo, e tem gente com raiva de Deus porque eles estão disciplinando e o corrigindo. Estão querendo abandonar o privilégio. Sim. Porque deveres é o que o pastor Éden coloca no final aqui, né? Primeiro dever, obedecer à vontade do pai. E aí entra muito o contexto da relação familiar de novo, né? Sim. Como que é complicado para um pai ter um filho desobediente. Como que é complicado uma relação, um contexto familiar, um contexto de relacionamento em que o filho não respeita o pai. Não obedece às ordens do pai, não obedece à vontade do pai.
E aqui o tópico vem dizendo exatamente desse cenário: obedecer à vontade do Pai. O pastor Eden coloca um ponto aqui que chamou a atenção, que tem muitas pessoas que invocam o nome do Pai, mas não querem obedecer à vontade do Pai. Eles comportam, vivem num ambiente cristão, professam uma fé, professam ser cristão, mas têm dificuldade de obedecer à vontade do Pai. E ele colocou isso aqui como um dever dos filhos de Deus. Honrar o fato de ter sido adotado por ele nos impõe uma responsabilidade da obediência. Talvez tudo que norteia a vida cristã parte desta palavra, depois que conhecemos o Senhor. Porque ele não nos impõe nada. O Senhor não nos traz um peso. O Senhor não nos traz uma carga para levar. O Senhor nos traz uma liberdade nele. E o segredo de entender essa liberdade é a nossa obediência irrestrita ao Senhor, atendendo à sua vontade. Toda vez que nós atropelamos a vontade de Deus, o irmão estava falando dos privilégios e falou no começo da relação com o Pai, em que a gente começa, o próprio Jesus ensinando, a falar com ele: Pai nosso que estás no céu. Mas ele termina essa oração dizendo que seja feita a sua vontade na terra como no céu. Então, o Pai que nos ensinou, né? Nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, a chamá-lo, a ter o privilégio de adotado, dizer que ele é nosso Pai, quer que a vontade dele seja obedecida. A segunda coisa é a honra, honrar o Pai. Ele coloca aqui o ponto da honra, né? Hoje, essa palavra que está quase em extinção, né? Sim. É difícil das pessoas entenderem esse princípio da honra. Entender que, principalmente no contexto espiritual, Deus precisa ser honrado. E essa honra, pastor Saulo, gera bênção também, né? Não tenha dúvida. E a honra, muitas das vezes, ela tem sido ignorada, porque as pessoas, às vezes, estão honrando as coisas, honrando os homens, mas deixa de honrar a Deus. E Deus precisa ser honrado. Ele coloca aqui Malaquias 1:6, a parte A, em que o próprio Deus está perguntando, né? O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? É uma pergunta, né, retórica, mas que cada um precisa refletir sobre como Deus tem sido honrado na sua vida. Como ele tem sido na condição de Senhor e na condição de Pai. Se eu sou Pai, aonde está a minha honra? Num tempo de tanto desrespeito aos pais, de tanta desonra aos pais, no aspecto espiritual, a condição tem sido a mesma. O comportamento humano tem sido o mesmo. Mesmo num contexto espiritual, num ambiente espiritual, num ambiente cristão, num ambiente da igreja, a gente tem percebido que Deus não tem recebido a devida honra. Muitas das vezes nós estamos perdendo a noção do que é a honra. Depois ele coloca aqui uma terceira condição de dever dos filhos, que é imitar o pai. A gente olha para o histórico da nossa vida, né? E quando a gente vai crescendo, como que nossos pais nos educaram, e que o contexto do exemplo é tudo, né? O filho O exemplo fala mais, né, do que palavras, né? Começa a olhar, imitar, ver a postura do pai. E aqui, o dever do filho. Ele não coloca isso que é nem um privilégio, coloca isso como um dever de imitar o nosso pai. Os exemplos que o Senhor nos dá, né? Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós sendo amados pelo Pai, como é que nós estamos agindo no contexto da imitação? É para reflexão. Aqui é mais chamando a atenção, porque nosso tempo aqui é curto para poder aprofundar do jeito que gostaríamos para falar da profundidade de cada um desses deveres.
E por último, ele fala de amar e servir a família de Deus. Lá no finalzinho, no comentário, no terceiro subtópico, pastor Rubens comentou sobre a comunhão com a família divina, como privilégio. Aqui ele fala do dever de amar e de servir esta família. Você teve o privilégio de ser incluso na família, de ter a comunhão da família, de ter o apoio da família, de ser recebido em uma família. Agora a gente tem um dever, que é amar. Lá eu fui privilegiado. E agora o que que eu... Qual é a minha... Eu tenho alguma obrigação em relação a essa família? É tão complicado quando a gente vê a falta de amor na família, né? E às vezes tem acontecido tanto de uma forma literal, né, nas vidas das famílias comuns, e a gente percebe às vezes a falta do amor, o quanto que traz de problemas e dificuldades, né, por falta de amor, seja do pai para os filhos, dos filhos para com os pais, enquanto esses problemas relacionais, o desastre que é num contexto da família. A família de Deus precisa ter a consciência de que amar e servir uns aos outros é a base e a sustentação dessa família. Não dá para poder dizer que eu sou da família e às vezes eu só quero me apropriar da herança da família, o ensino lá no final, né? Então, não posso fugir disso, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que servir. Efésios 2,19, pastor Éden coloca na lição, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Podemos, com isso, pastor Rubens, ir para a parte conclusiva da lição, falando da conclusão, que a obra da redenção ela muda a nossa posição de condenado para justificado. Era essa a situação que nós estávamos. E pelos méritos da justiça de Cristo, acreditada a nós estamos absolvidos diante de Deus, que foi o que eu coloquei lá quando terminamos aquela parte da justificação. E pelo seu grande amor e por sua bondade, Deus nos adotou como seus filhos e nos tornou integrantes da família dos santos. Isso para nós é um privilégio muito grande. Essa graça nos traz grandes privilégios, mas também nos traz grandes responsabilidades. Vamos honrar o Senhor, obedecendo a sua vontade. Assim, nós alegraremos o coração do Pai. Esse nosso Pai celestial. Muito bom essa temática, esses dois temas, justificação e adoção. Muito bom. Que privilégio, que lição maravilhosa. Fico muito agradecido por esse momento. Quero agradecer a atenção dos professores. Minha oração é para que essa aula possa nortear a sua no domingo junto aos seus alunos, né? No momento da sua aula, que você possa ser usado poderosamente por Deus, para que seus alunos sejam abençoados por tão grande privilégio de serem justificados e adotados pelo Pai. Pastor Rubens, queira fazer suas considerações finais. Já tenho comentado alguma coisa, esse privilégio da justificação, da adoção, e que todos nós possamos, a partir desse estudo, a partir do que foi comentado, que possamos realmente querer essa justificação, viver essa vida de filhos adotados por Deus, que traz privilégios, traz responsabilidades, traz deveres, mas traz uma alegria para nós sentir esse alívio, estávamos condenados, agora estamos livres para ter esse acesso ao Pai, essa relação permanente, essa relação de paternidade, manter essa relação de paternidade, sempre não fugindo do Pai, né, mas sempre buscando essa adoração a Deus na nossa vida cotidiana, sempre priorizando isso, porque esse é o nosso foco, esse é o objetivo, né? Ter esse relacionamento paternal, esse contato com o nosso Pai Celestial, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Assim nós encerramos e que Deus possa abençoar as suas vidas. Faça uma oração, pastor Rubens, fazendo o encerramento de mais essa gravação da aula do Capé de Sane. Pai Celestial, gratidão pelo plano da redenção, pela morte de Jesus Cristo, teu Filho, na cruz do Calvário, para que fôssemos
enxertados, fôssemos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus. Senhor, queremos manter essa relação de paternidade. Queremos, ó Deus, agradecer por essa videoaula. Queremos orar em favor dos pastores, dos coordenadores, dos professores e professoras que estarão ministrando, ensinando essa aula, e que esta aula não possa ser somente transmissão de conhecimento, mas que este tema, justificação e adoção, seja absorvido pelos alunos, pela igreja, que não somente seja absorvido, mas que seja colocado em prática, que esse ensino continuado, essa absorção de conhecimento possa ser compartilhado com mais pessoas, para que mais pessoas sejam justificadas, que sejam adotadas, inseridas na família de Deus. Senhor, nós oramos em favor de todo o ministério, do pastor Paulo, do pastor Éden, do pastor Saulo e os demais irmãos que nos assistem, que nos ouvem. Que as tuas bênçãos possam estar continuamente sobre ele. É no teu nome, ó Jesus Cristo, que oramos e já te agradecemos. Amém.